próximo exemplo, ele trabalha nessa ideia aqui, ó. Então, imagina assim, ó, que a gente tem uma tabela, então, aí, né? É uma tabela de dupla entrada, se vocês podem observar, porque você tem uma variável aqui, né? Vamos pensar aqui, ó, na vertical, que é o tipo de instituição que os alunos estudaram. E a gente tem uma outra variável por aqui, que está associada ao nível de instrução, né? Ou seja, se o aluno foi aí diplomado no ensino fundamental, médio e superior, né? Então, essa tabela diz respeito à distribuição de alunos diplomados na cidade de São Paulo, né, no município de São Paulo, no ano de 2002. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Aqui, no interior dela, estão a quantidade de alunos, né, que se formaram aí nos três tipos de nível, né? Fundamental, médio e superior, e nas instituições aí públicas e particulares, né? Pública ou privada, tá? Nos três tipos de nível aí, né? E nas suas margens aqui, a gente tem aqui, ó, os valores, né? Por exemplo, esse aqui é o valor total, né, da instituição pública, o valor total da privada e os valores totais aí associados ao fundamental, médio e superior, né? Por exemplo, aqui nós temos que tem aí 61.283 alunos foram diplomados, né, no ensino superior na cidade de São Paulo, tá? Tá ok? E claro que o total que está aqui embaixo, né, nesse canto, ele vem o quê? É a soma, né, dos totais aqui, é a soma de todos os totais, né, de todos os valores marginais aqui. Então, se a gente somar toda essa quantidade, isso me dá, vai me dar o 385.497. Assim como se eu somar nessa linha, né, me dá também o total de estudantes, tá? Então, esse aqui é o número total de elementos que nós temos, né, que é 385.497 estudantes que foram diplomados na cidade de São Paulo nesse ano, tá? Então, ou seja, é uma tabela, né, e a gente consegue tirar probabilidades aí. Então, como a gente tem essa quantidade, ou seja, por exemplo, imagina que a gente tem um evento aí de interesse que é alunos diplomados no ensino fundamental, né? Então, ou seja, essa quantidade de elementos, né, é o quê? Quantas vezes, o número, a gente está contabilizando, né, o número de alunos que se formaram, ou seja, cada aluno está associado aí a como se fosse a um experimento aleatório, né? E a gente está repetindo esse experimento aleatório 385.497 vezes. Então, é uma ideia de quando a gente calcula a probabilidade nessas condições, a gente está calculando a probabilidade a partir de frequências, né? Porque você vai pegar uma quantidade e dividir por um total, então você tem o quê? Você tem a ideia de uma frequência relativa aí, né? E essa contabilização seria o quê? Uma frequência absoluta, né? O número de alunos que diplomaram no ensino fundamental nessa cidade aí, tá? Então, a partir disso, a gente tem três perguntas que parecem que estão a mesma coisa, mas não é, tá? Elas são bem diferentes, para falar a verdade, tá? Então, quais são essas perguntas? Então, imagina que um aluno, ele é selecionado ao acaso do município de São Paulo. E a gente pergunta, qual é a probabilidade, então, desse aluno que foi selecionado, ele ter se formado, né, ou ele foi diplomado no ensino médio e numa instituição pública, então, em um e um outro, tá? A letra B, esse aluno ter se formado no ensino médio ou numa instituição pública, um ou outro, né, ou em ambos. E a letra C é o aluno ter se formado no ensino médio, sabendo-se que ele é de uma instituição pública, tá? Então, ele ter se formado lá no ensino médio, mas você já tem uma informação que esse aluno vem de uma instituição pública, né? Então, vocês podem observar que a gente está usando somente dois eventos, né? A gente está trabalhando com o evento dos alunos que são formados no ensino médio e dos alunos que são formados numa instituição pública, né? Porém, tem algumas questões chaves aí, né? Aqui é um e na outra,
aqui é um ou outra, e aqui a gente já, né, sabendo-se que o aluno vem da instituição pública. Então, essas palavrinhas aí, né, o e, o ou, sabendo-se que, né, faz toda uma diferença para o cálculo de probabilidades, né? Mas as probabilidades serão retiradas aí dessa tabela, tá? Então, vamos tentar ver como que a gente estuda isso, tá? Então, nesse sentido, vamos definir os dois eventos que a gente está estudando, né? O evento A eu vou chamar que é o aluno que se formou, então, no ensino médio, né? E o aluno B, o aluno que se formou na instituição pública, tá? Então, são os dois eventos que nós temos aí, né? Os dois eventos principais que a gente vai estar calculando probabilidades em cima deles. Então, na letra A, pessoal, pergunta o seguinte, né? Qual é a probabilidade, então, do aluno ter se formado no ensino médio e numa instituição pública? Então, é um e o outro, né? O que quer dizer isso? Ou seja, são os elementos em comum, né? Quem são os alunos em comum que se formaram no ensino médio e na instituição pública? Então, é uma questão da gente visualizar isso na tabela, ó. A gente tem que olhar para o evento aqui, ó, instituição pública, tá aqui, nessa vertical, né? Ensino médio tá aqui, nessa horizontal. Então, qual é a quantidade de alunos que é comum para ambos? É onde eles se cruzam, né? Ou seja, é essa quantidade aqui, ó. Então, nós temos um total de 117.945 alunos que se formaram tanto no ensino médio quanto na instituição pública, né? Nesse e esse, né? Então, é o cruzamento da tabela que me diz um e o outro, né? Então, a gente tem que esses 117 mil aí, quase 118 mil alunos, se formaram na instituição pública. Então, essa é a frequência de alunos de um e na outra, né? Então, ou seja, se a gente quer calcular a probabilidade disso, então, ou seja, qual que é a probabilidade, então, desse evento, ensino médio e instituição pública, acontecer? Ou seja, é o número de elementos, né, desse evento, que é a interseção, né, esse e esse, lembra que o E em probabilidade indica uma intersecção, aquilo que é comum entre os eventos, dividido pelo total de alunos que se formaram naquela cidade em um determinado ano. Então, ou seja, é 117.945 dividido por 385.497, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Então, a gente está estudando a probabilidade do primeiro E, do A e do B, né? E em probabilidade é a interseção. Então, a intersecção, né, quem são os elementos entre comum entre A e B? São esses 117 mil, né? E a gente está dividindo pelo total de alunos aí. Então, ou seja, fazendo essa continha aí, pessoal, vai dar 0,3059, né? Então, ou seja, nós poderíamos interpretar isso como que existe aí uma probabilidade de 0,3059 desse aluno que foi selecionado ter se formado em uma e na outra, né, instituição, ou a gente pode falar que 30,59% é a chance de um aluno ter se formado no ensino médio e numa instituição pública na cidade de São Paulo nesse ano, tá? Tudo bem? Alguma dúvida na letra A? Então a gente tem que olhar bem para a tabela, né? Todas as informações a gente tira de lá, então tem que saber interpretar bem. Bom, a letra B, pessoal, já muda um pouco de figura, né? Porque você está agora querendo calcular a probabilidade em uma e na outra, tá? Uma e outra, né? Não é, então, desculpa, uma ou outra, né? Não é, nas duas ao mesmo tempo, tá? A gente pensa que os elementos em comum, a gente pensa que os dois eventos ao mesmo tempo, né? É médio e pública. Agora é uma ou outra. O que significa uma ou outra? Quer dizer que é pelo menos uma das duas, né? Ou seja, pode ser no ensino médio, ou pode ser no ensino na instituição pública, ou pode ser ambos. Né? Isso que significa um ou outra, tá? Então, a gente pode fazer de mais de uma maneira isso, tá? A gente pode fazer de mais de uma maneira, né? Porque a gente está calculando o quê? A probabilidade de ou o evento A ou o evento B. Então, eu posso estar usando o quê? A terceira propriedade, tá? Eu vou fazer de duas maneiras aqui, tá? Para vocês verem.
como que a gente chega na mesma ideia, tá? E como que a fórmula faz sentido, tá, pessoal? Como que ela faz sentido? Eu não preciso usar fórmula aqui. Né? Então, a gente está estudando uma ou outra. Então, olha só, vamos voltar lá para a propriedade, só para a gente relembrar, né? Então, ou seja, a gente está nessa propriedade 3, tá? Por que eu estou na propriedade 3 e não estou no axioma 3? Porque esses elementos, né, o evento A e B, não são mutuamente exclusivos. A gente sabe que tem intersecção, né, entre os alunos que são no ensino médio e os alunos da instituição pública, foi o que a gente calculou na letra A, né? Ou seja, são dois eventos quaisquer aí. Então, ou seja, a probabilidade da união de um ou outro evento acontecer é a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção. Então, é justamente isso que eu estou usando aqui, ó. Tá? É justamente isso. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular quem é a probabilidade do evento A, calcular do B, da interseção, ó, a gente acabou de calcular, que foi no item anterior, ó, que dá 0,3059. Então, calcular a probabilidade do aluno A, ou seja, se ele é do ensino médio, a gente tem que olhar o quê? Para a totalidade de alunos que se formou no ensino médio, né? E calcular em relação ao total de alunos. Calcular a probabilidade do ensino, se o aluno se formou na instituição pública é a mesma ideia. A gente tem que olhar agora o quê? Na totalidade de alunos que se formaram no ensino público, né? E dividir pelo total. Então, olha só, quais são os alunos que se formaram, qual é a totalidade de alunos que se formou no ensino médio em São Paulo? A gente tem que olhar o que, então, para total dessa linha, né? Para aqueles que se formaram na pública, mais o que se formaram na privada, né? Então, essa soma, ó, 117.945 mais 29.422 me dá o total de alunos que se formou, na cidade de São Paulo. Então, a probabilidade do aluno vir do ensino médio é o quê? 147.367 dividido pelo total de alunos. E a mesma ideia para a instituição pública, né? Que é o evento B. A probabilidade do aluno ter se formado na instituição pública é o quê? É o total de alunos que se formaram na instituição pública, e isso pode ser lá no ensino fundamental, no médio, no superior, né? Então, ou seja, é a soma desses três, que dá 267.652, dividido pelo total de alunos, tá? Então, a gente tem o quê? Essa situação aqui, tá? Então, olha, lá os 147.367, que é o total de alunos que se formou no ensino médio, dividido pela quantidade total de alunos que se formou na cidade naquele ano, mais o 267.652, que é o total de alunos que se formou na instituição pública, sobre toda a quantidade de alunos, 385.497, menos essa quantidade aqui, né, pessoal? Mas eu vou colocar para facilitar, tá? Só para mostrar como que a gente faz essa conta, como a gente calcula essa probabilidade, sem estar usando fórmula, tá? Eu vou colocar como essa fração, tá? Vou colocar como fração, né? Então, ao invés de colocar o 0,3059, tá? Que é essa daqui, que é a interseção que a gente já achou na letra A. Então, pessoal, a gente tem que fazer essas contas aqui, né? Somar essas duas razões, né? O resultado delas e subtrair por essa quantidade, que é 0,3059, e a gente vai achar, então, a probabilidade aí de aproximadamente 0,77, tá? 0,77 é a probabilidade, então, de um aluno ter se formado ou numa instituição pública ou no ensino médio, tá? Uma ou outra, né? Ou a gente poderia falar, então, que a chance de um aluno ter se formado em uma ou a outra é 77%, né? Ou seja, uma chance muito alta, tá? Então, como que a gente estudaria isso daqui sem pensar em fórmula, pessoal? Sem pensar em fórmula. Ora, vamos voltar para a tabela. Olha só. Olhando para a tabela, veja só, né? A gente está estudando o que é? É a probabilidade de um evento ou do outro, né? Ou seja, ou ensino médio ou instituição pública, né? Ou ensino médio ou instituição pública.
Então, o que acontece, né? Lembra, o que é a união entre dois eventos? Ou vamos pensar em conjuntos lá na matemática. O que é a união? É a reunião, são todos os elementos, né? São todos os elementos. Então, ou seja, todos os elementos desse conjunto, desse evento, e todos os elementos desse evento, né? Porque eu quero, então, eu estou pensando, eu estou falando isso para vocês, porque eu estou pensando em achar quem são os elementos dessa união. Porque se eu pegar quem são os elementos dessa união, é só eu dividir por 385.497, né? Que me dá, então, aí a proporção, né? Me dá aí a probabilidade, né? Tá? Então, quem que são os elementos da união? Ora, os elementos da união, como todos nós sabemos, lá pela teoria dos conjuntos, é o quê? São os elementos, ou seja, são os alunos que se formaram no ensino médio e os alunos, né, junto com os alunos da instituição pública, ou seja, são a totalidade dos dois. Então, veja só, qual é a quantidade de alunos que se formaram no ensino médio? 147.367, né? Ou seja, é a soma desses dois. Qual é a quantidade total de alunos que se formaram numa instituição pública? É a soma desses três aqui, ó. É os 267.652, certo? Porém, pessoal, a gente não pode só somar esses dois e achar que isso daqui está representando a reunião, né, todos os elementos do ensino médio e da instituição pública. Por que a gente não pode? Porque, observem, quando a gente obtém esses 147 mil e pouco, a gente está somando esses dois. Quando a gente está obtendo esses 267 mil e pouco, a gente está somando esses três. O que está se repetindo aí? Olha o que está se repetindo. É a contagem desses 117.945, né? Porque quando eu estou somando esses dois aqui, ó, esses 117 mil, esses alunos estão aqui dentro. Quando eu estou somando esses três, esses 117 mil também está aqui dentro, ou seja, eu estou repetindo ele mais de uma vez. Então, a gente tem que pegar a soma desses dois, a soma de 267.652 mais 147.367, porém, nós temos que subtrair dos 117.945. Esse sim é a quantidade de elementos da união entre A e B, né? A união entre a instituição pública e os alunos do ensino médio. Então, somando aqui, ó, se vocês somarem, então, ó, 267.652 mais 147.367, isso dá um total de 415.019, né? Então, subtraindo esses 117.945, né, porque a gente está repetindo ele mais de uma vez, então, fazendo essa conta aí, 945, isso aí dá um total de 297.074, tá? 297.074 alunos. Então, essa é a quantidade de estudantes que estão ou no ensino médio, né, no evento ensino médio, ou na instituição pública. Então, calcular a probabilidade disso é nada mais, nada menos do que fazer a divisão entre 297.074 alunos sobre o total de alunos que nós temos. Então, fazendo essa conta, né, e 85, 497, nós temos aí 077, né, 06, que é exatamente, calma aí, pessoal, para frente aqui, para trás, quer dizer, que é exatamente esse resultado. Mas veja, o que eu falei para vocês, pessoal, de estar somando, ó, os 147 mil e pouco, mais os 267 mil e pouco, e subtraindo dos 117 mil e pouco, é o quê? É nada mais, nada menos do que parte, né, da fórmula. Só que a fórmula já te dá as probabilidades, né, já dá com a razão de todos os elementos, de todos os alunos da cidade, tá? Então, observem que a fórmula, ela nada mais é do que o próprio raciocínio, né? É o raciocínio traduzido numa equação, por exemplo, tá? Mas veja como que não é difícil. A partir do momento que a gente tem uma tabela, né, de valor, a gente tem os valores, a gente consegue, né, se a gente pensar um pouco o que significa o aluno
ter se formado ou em A ou em B. O que significa a união? O que significa a interseção? Né? Então, estudar probabilidade nada mais é do que a gente questionar a pergunta. Né? É questionar a pergunta. Ora, o que significa o aluno ter se formado numa e na outra? Ora, são os elementos em comum? Então, é essa quantidade sobre o total? O que significa ele ter se formado uma ou a outra? Ora, é a reunião de todos os alunos, então é o total do médio, o total da pública, mas se eu fizer o total dos dois, eu vou estar repetindo isso daqui, então tem que tirar dessa quantidade, né? Então é a gente se questionar. Essa é a chave para se estudar a probabilidade, né? Para compreender um pouco melhor. É a gente questionar a questão de certa forma, né? E tentar raciocinar esse questionamento em cima dos dados que a gente tem do problema, né? Em cima de uma tabela ou da informação que foi enviada para nós, tá? Tudo bem, pessoal? Então, assim, vocês podem estar usando a fórmula, né? Pode estar usando o raciocínio, tanto faz, não importa isso. Né? Dá para calcular de qualquer forma. Pelo menos nessa fase inicial da disciplina, a gente vai conseguir fazer dessa maneira. Vai ter situações, pessoal, que a gente não tem uma tabela, que a gente não tem tanta informação assim. E aí, às vezes, a única solução é recorrer à propriedade, à fórmula, tá? Mas, na grande maioria das vezes, a gente consegue, com as informações que nos é passada sobre os problemas, a gente consegue resolver via um raciocínio aí, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Na letra C, pessoal, vamos voltar aqui para a letra C, né? Ela tem também uma outra diferença entre as duas, tá? E é uma diferença sutil também, mas que vai ser a porta de entrada, então, de um novo conceito para a gente, tá? Então, vamos lá, essa letra C, vamos raciocinar em cima dela, né? E que vai ser o próximo tema aí, né, da nossa próxima aula, tá? Então, olha só o que ele diz. Qual é a probabilidade, então, desse aluno que foi selecionado, ele ter se formado no ensino médio, sabendo-se que ele é de uma instituição pública, né? Então, não é nem nesse evento, ensino médio, e nesse evento, instituição pública. Não é em um ou na outra. É a probabilidade do quê? Do indivíduo ser do ensino médio, ter se formado no ensino médio, né? Só que a gente já tem uma informação, né? Sabendo-se que ele vem de uma instituição pública. Bom, pessoal, então assim, quando você tem algo desse tipo, né? Ou seja, o que a letra C está querendo dizer para nós? Está dizendo, ele está repassando uma informação extra para a gente. Qual é a informação? É que a gente já sabe que o aluno vem da instituição pública, né? Então, ou seja, o aluno não se formou na instituição privada, na particular. Ele se formou na pública, né? É isso que a gente sabe, a gente já sabe isso. Então, ou seja, na verdade, o nosso interesse não é calcular alguma probabilidade associada à instituição pública, não. Ele quer calcular a probabilidade do cara ser do ensino médio. Mas é no total de alunos? Não. É no ensino médio, né? Dentre aqueles que estudaram numa instituição pública. Ou seja, a letra C vem dizer para nós o quê? O que aconteceu na letra C? O que acontece com o nosso espaço amostral, vamos dizer assim, com a quantidade total de alunos? Ela é reduzida. A quantidade total de alunos é reduzida para quem? Para aquele evento que a gente já tem informação, que é instituição pública. Porque, ora, calcular a probabilidade do ensino médio, sabendo-se que o cara veio da instituição pública, a gente tem que olhar somente nessa coluna aqui, ó. Porque não me interessa mais, né? Não me interessa mais quem veio da privada. Interessa quem veio da pública, tá? Interessa aqui, ó, quem veio da pública. Ora, então, é o quê? A probabilidade do aluno ter se formado no ensino médio, sabendo-se que ele está aqui, né? Se ele veio da pública, o nosso total não é mais 385.497, passou a ser o quê? 267.652. Então, ou seja, olhem só, pessoal, isso que é importante que vocês tenham
em mente. A partir do momento que uma informação foi nos dada, foi nos repassada, né? Ou seja, a gente já sabe que o aluno foi diplomado na instituição pública, o nosso total mudou. Ou seja, o espaço amostral ele foi reduzido. Ele foi reduzido a quem? Ele foi reduzido a aquele evento na qual, né, a gente sabe, a gente teve a informação. Então, a gente calcula a probabilidade dos alunos que são formados no ensino médio dentro desse total agora, e não nesse. Então, dentro desse total, quantos alunos se formaram no ensino médio? Ora, no ensino médio, dentro aqui da escola pública, se formaram 117.945, né? Então, essa probabilidade é qual? É 117.945 dividido pelo total, que é 267.652, tá? Então, é isso. Essa que é a ideia para calcular a letra C. O que nós temos aqui, ó? Então, a gente está estudando, ó, a gente tem, então, a probabilidade do evento A, que é o aluno ter se formado no ensino médio, né? A gente quer calcular, então, essa probabilidade. Qual é a probabilidade do aluno ter se formado no ensino médio? Né? Só que sabendo-se que ele veio da escola pública, ou seja, o fato dele vir da instituição pública, isso já é uma informação que nós temos, ou seja, um evento que já ocorreu, a gente já tem conhecimento disso. Né? Então, ou seja, é o total de elementos do ensino médio, só que dentro daquele evento que a gente já tem informação, não é? Porque que é o 267.652. Porque justamente aqueles indivíduos que estão na escola particular não nos interessa, porque esse aluno, você sabe que ele foi selecionado, né, você já tem a informação que ele veio da escola pública, tá? Então, é essa razão, né, que pela tabela fica bem simples de enxergar, é esse número dividido por esse, né, o nosso espaço amostral mudou, o nosso total de elementos mudou, e fazendo, então, essa divisão, nós temos que o resultado é 0,44, né, ou seja, existe aí 44% de chance do aluno ter se formado no ensino médio, sabendo-se que ele veio, então, que ele já era formado numa instituição pública, né? Tudo bem? Beleza aí, pessoal? Essa é a letra C. Alguma dúvida? Algum comentário? Tá? Se alguém tiver algum comentário sobre isso, deixa eu só conferir aqui, né? Se alguém teve alguma dúvida. Não. Beleza, pessoal. Então, assim, vejam só, pessoal, olha só, vamos voltar aqui, né? O que acontece, né? Quando a gente, na verdade, pessoal, quando a gente escreve essa palavra, ó, sabendo-se que isso aconteceu, né? Ou sabendo-se que o aluno é formado na escola pública, o que mudou, na verdade, né? Mudou que a gente impôs uma condição, né? A gente impôs uma condição. Ora, sabendo-se dessa condição, de que o cara veio da instituição pública, né, qual que é a chance dele ter se formado no ensino médio? Né? Então, ou seja, a partir dessa condição, né, o que aconteceu com a probabilidade do indivíduo vir do ensino médio? Essa probabilidade foi alterada, pessoal. Ela foi alterada, porque olha só, a probabilidade do evento A, que a gente calculou aqui no item B, ó, do aluno vir do ensino médio, é essa quantidade aqui, ó, é 267.652 dividido por esse total, né? Essa é a probabilidade de um aluno ter se formado no ensino médio naquela cidade. A partir do momento que a gente disse, olha, mas eu sei que ele é de uma escola pública, ou seja, a gente condicionou um evento, que foi o evento escola pública, o que aconteceu com a probabilidade do aluno ser do ensino médio? Ela foi alterada, ó, dessa quantidade aí, né? Vamos só fazer a conta aqui rapidamente. Se vocês fizerem, ó, 267.652 dividido por 385.497, isso vai dar, ó, 0,694, ou seja, ela reduziu, né, a probabilidade foi atualizada de 0,69 para 0,44, né? Ou seja, a partir do momento que a gente colocou informação, né, nisso, a gente deu uma informação, a probabilidade foi atualizada.
né? Ou seja, a partir do momento que a gente condicionou o evento B ao A, a probabilidade foi alterada. Então, ou seja, esses eventos não são mais independentes. Porque lembra quando a gente falou de eventos independentes lá atrás, né? O que são eventos independentes, né? Quando a gente definiu eventos. Vamos voltar um pouco, ó. Eventos independentes, ó, dois eventos são independentes se a ocorrência de um deles não interfere na ocorrência do outro. Ou seja, a partir do momento que um evento ocorreu, né, ou a gente já tem informação dele e ele modificou, ele interferiu na probabilidade do outro, esses eventos não são mais independentes, que é o que está acontecendo aqui, né? Que é justamente o que aconteceu nesse item C. A partir do momento que a gente disse, ó, o cara veio da instituição pública, a probabilidade do ensino médio mudou, né? Ela foi de 0,69 para 0,44, ou seja, então, a gente condicionou isso. Então, essa é a ideia de uma probabilidade, de um tema novo que a gente vai trabalhar, que é probabilidades condicionais. Então, a partir que a gente sabe da ocorrência de um evento, né, a partir que a gente sabe que um evento, a gente tem informação de um evento, qual é a probabilidade de um evento A, por exemplo, de interesse, né? Ou seja, qual é a probabilidade de fazer, de chover amanhã, dado que hoje não está chovendo, né? Então, ou seja, será que tem alguma relação? Será que o fato de chover amanhã, né, ou o fato de ter chovido, por exemplo, de hoje não chover, pode influenciar a probabilidade de não chover amanhã, né, ou de chover amanhã, sei lá, tá? Né? Então, parece que sim, né? Então, ou seja, isso são eventos que a gente chama de condicionais, né? Então, quando essa probabilidade que nem do indivíduo ser do aluno ser do ensino médio se alterou, quer dizer o quê? Então, que o evento B, de certa forma, ele interferiu na probabilidade do A. Se ele não interferisse, ok, aí os eventos seriam independentes, mas a gente vê que interferiu, porque a probabilidade passou dessa razão, que é 0,69, né, que é a probabilidade do aluno vir do ensino médio, para 0,44, tá? Então, essa é a ideia das probabilidades condicionais. Então, só para fechar a aula, pessoal, vamos pensar um pouquinho uma coisa aqui, ó, em cima dessa razão. Se eu dividisse, né, só para a gente tentar definir, então, o que é uma probabilidade condicional por meio desse exemplo C, tá? Então, ou seja, se a gente pegasse, então, esse numerador, tá? E se eu dividir esse numerador pelo total de alunos agora, que é o 385.497, e pegasse esse denominador e dividir pelo total, que é 385 mil aqui, eu não vou estar alterando nada o resultado, tá? Então, se a gente fizesse isso, ó, deixa eu dar um aumento aqui, ó, dar um zoom aqui para vocês, tá? Então, ó, se a gente fizesse isso daqui, ó, pessoal, eu pegasse, né, essa quantidade aqui, ó, essa quantidade aqui, eu vou dividir pelo o meu total de alunos lá diplomados na cidade de São Paulo. Pegar esse denominador e dividir pelo total de alunos que se formaram na cidade de São Paulo, eu não vou estar mudando. É como a gente vai ter o quê? Duas frações, né? Uma fração aqui, outra fração aqui, que é essa daqui, ó. Uma fração aqui e outra fração aqui, tá? Agora, quem é essa fração, ó? Quem é 117.945 dividido por 387.5.497? Quem que é essa fração, pessoal? Deixa eu diminuir para vocês observarem, ó. Essa fração aqui é quem? É justamente a probabilidade da interseção entre eles, ó. Né? Essa daqui, ó. Né? O 117.000 dividido por 385.497 é justamente a probabilidade do evento A e do evento B acontecer. E esse resultado aqui embaixo, ó, 267.652 sobre 385.497 é justamente quem? É essa probabilidade, que é o quê? O evento B, ó. É o evento B, a probabilidade do evento B. Então, a gente pode definir que a probabilidade condicional de A, dado que a gente já tem informação de B, é nada mais, nada menos do que a probabilidade da interseção entre os eventos A e B, né? Ou seja, são os elementos em comum, né, entre A e B, dividido
pela probabilidade daquele evento que a gente já tem a informação, porque o nosso espaço amostral, a quantidade total de alunos, é reduzida pelo total de alunos do evento que a gente já tem informação. Tá? Então, essa é assim que a gente, então, define probabilidades condicionais, tá? Que vai ser o tema aí da nossa próxima aula, tá, pessoal? Ó,